declaro abertos os trabalhos da primeira audiência pública conjunta da Comissão de Transportes com a Comissão de Orçamento e Finança e Fiscalização Financeira e controle para apresentação do resultado do relatório da auditoria realizada no bilhete único entre o período de 2010 a 2016, pelo secretário de Estado de Transporte, senhor Rodrigo Vieira, conforme determina o artigo 3º da Lei número 7506/2016. A presente audiência foi deliberada na reunião ordinária e teve seu edital publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo em 1º de março de 2018. Queria aqui registrar a presença do deputado Carlos Osório, queria também registrar a presença do deputado Milton Rangel, o qual, depois eu vou passar o vídeo aí, faço questão que assuma aqui a mesa junto com a gente. E, inicialmente, eu acho que, se os deputados concordarem, eu vou passar a palavra para o secretário de Transporte, que essa audiência vai ser bem objetiva e bem curta, que o nosso objetivo aqui é o relatório, a prestação de conta, como queira, sobre esse período de 2010 a 2016. E depois também sobre, que é importante também lembrar, secretário, que além desse resultado que ficou pendente de 2010 a 2016, que teve um prazo de 90 dias para prestar essa conta, e teve esse atraso aí, também nós temos também uma outra lei que também determina o envio a cada 4 meses para a LERJ os valores gastos com bilhete único e se há atraso no repasse. Também é um outro item que em 4 meses era para vir para essa casa e para essas duas comissões. Tá ok? Então, com a palavra, o Rodrigo Vieira, secretário de Transporte, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Marcelo Simão, deputado, presidente de Comissão de Transporte da LERJ, deputado Carlos Roberto Osório, deputado Milton Rangel, meu subsecretário Oswaldo Dran, Rodolfo, coordenador do bilhete único, e demais pessoas presentes a essa audiência pública. Eu vou explicar um pouquinho do bilhete único, só para alinhar todos os participantes, e depois farei a apresentação das auditorias por qual passam o bilhete único desde 2010. Só um esclarecimento, eu vou tratar aqui de bilhete único entre 2010 e dezembro de 2017, tá, deputado? Eu incluí 2016 e 2017 também, a partir da determinação legal que alterou a lei do bilhete único em dezembro, se não me engano, dezembro de 2016. Então, eu tomei a liberdade de apresentar aqui também 2017 para os senhores. Então, só para a gente fazer um alinhamento, o bilhete único é um programa que permite o embarque em até 2 meios de transporte por um período de 3 horas, sendo um dele intermunicipal, ao custo máximo atualizado de R$ 8,00 para o usuário. A partir desse valor, o Estado subsidia integralmente. A partir do dia 22/3, esse valor passará a ser R$ 8,55, pois foi aplicado o mesmo reajuste da tarifa intermunicipal de ônibus determinado pelo DETRO. Esse programa foi criado em fevereiro de 2010. Em relação ao reajuste, ele deve ocorrer na mesma data, índice, e no mesmo percentual do reajuste das tarifas de ônibus intermunicipais, como eu já havia dito. Os modais participantes, os meios de transporte participantes são barca, metrô, ônibus, trem e vans intermunicipais. Há tratativas em andamento para a inclusão do VLT, conforme nós conversamos naquela audiência pública de setembro passado. Há um projeto de lei dos senhores até para alteração legislativa que possa permitir. Quem é beneficiado?
usuários cadastrados no sistema do bilhete único intermunicipal que possuam renda mensal bruta de até 3.000, e essa renda passará a partir do dia 22 a ser 3.205, pois esse teto foi atualizado pelo mesmo índice do subsídio tarifário. A legislação que rege esse programa são as leis estaduais 5.628 de 2009, 7.123 de 2015, 7.506 de 2016 e decretos estaduais listados. O subsídio pago pelo Estado para a população que utilizou o sistema foi de 630 milhões em 2016 e em 2017 foi de 401,2 milhões de reais. Quais são as possibilidades de integração? Barcas, linhas intermunicipais, modal, ele pode integrar com barca, metrô, ônibus, trens e vans intermunicipais, barcas em suas linhas municipais, de caráter municipal e que pese estarem na nossa concessão, como Paquetá e Cocotá, podem integrar com linhas intermunicipais de barcas, metrô, ônibus, trens e vans intermunicipais. O metrô pode integrar com barcas, ônibus intermunicipais, trens e vans intermunicipais. Os ônibus intermunicipais podem integrar com barcas, metrô, ônibus, trens e vans intermunicipais. Os ônibus municipais precisam integrar com barcas, ônibus intermunicipais, trens ou vans intermunicipais. O trem com barca, metrô, ônibus e vans intermunicipais. E as vans intermunicipais com barcas, metrô, ônibus, trens e vans municipais. Em suma, é necessário haver ao menos um modal de característica intermunicipal. Alguns exemplos de subsídio pago ao cidadão. O cidadão que escolhe pegar um trem e um metrô, ele arca com R$ 8,00 e o Estado arca com 50 centavos para complementar o total do custeio dessas passagens deles. No caso de barcas, barcas mais um ônibus municipal daria R$ 9,70, o cidadão entra com R$ 8,00 e o subsídio pago pelo Estado ao cidadão, ao modal para o qual o cidadão escolheu, em nome do cidadão, R$ 1,70. E o terceiro exemplo é de um ônibus intermunicipal com uma van intermunicipal, que dá um total de R$ 22,00, o cidadão paga R$ 8,00 e o Estado paga, em nome do cidadão, subsidiando a viagem do cidadão, R$ 14,00 em uma só viagem. Esse é um exemplo das viagens que nós gostaríamos de substituir por modais de alta capacidade, pois, como os senhores podem ver, o subsídio complementar devido pelo Estado, nesse caso, é 8 vezes menor, de R$ 14,00 para 50 centavos. Bom, como é que foi feita a operacionalização do bilhete único intermunicipal? Em 2010, na ocasião do início do bilhete único, foi celebrado o convênio CETRANS 1 de 2010 com a Rio Card, que já operava os cartões de bilhetagem eletrônica do Estado. Esse convênio ele foi válido entre 2010 e 2011. Em 2011, no início de 2011, teve um termo aditivo, que na verdade reproduzia as condições desse convênio original. Em 2012 foi celebrado um segundo convênio, que teve 3 termos aditivos, e em 2013 foi celebrado o terceiro convênio com a Rio Card, que teve 7 termos aditivos. Os termos aditivos 5, 6 e 7 já foram feitos na minha gestão. Como é que são executadas as auditorias do bilhete único? A lei de 2010, a 42.262, já especificava que cabia à Secretaria de Estado de Transportes manter contínuo acompanhamento do uso do bilhete único por meio de auditoria, em todo o processo de controle de uso, processamento e pagamento do subsídio, podendo utilizar a instituição contratada para esse fim. O artigo 3º da Lei 7.506 de 2016 também especificava, e foi esse artigo que motivou essa audiência pública, que o Poder Executivo, através da Secretaria de Estado de Transporte, realizará auditoria externa independente no bilhete único intermunicipal no período de 2010 a 2016, eu tomei a liberdade de trazer 17 aqui também, no prazo de 90 dias a contar com a publicação dessa lei. E o artigo único
o parágrafo único do artigo 10 da Lei Estadual 5.629, de 5.628, de 2009, alterado pela Lei Estadual 7.506, de 2016, diz que a Secretaria de Estado de Transportes fiscalizará e auditará semestralmente o sistema de subsídio, podendo-se utilizar a instituição contratada para essa finalidade. Quais são as auditorias que o Estado realiza em relação a esse programa? Primeiro, as auditorias permanentes. Essas auditorias são contratadas pela própria Secretaria de Transporte. Presidente, só não, desculpa interromper, é semestral ou quadrimestral? A quadrimestral eu envio à Assembleia Legislativa das informações de valores gastos. Aí tá ok. Na verdade, desde 2010, a Secretaria de Estado de Transporte contratou continuamente empresas independentes para realizar a auditoria do sistema do bilhete único. Entre 2010 e 2016, a empresa foi a Coptec, da COP, UFRJ, e a partir de 2016 foi a empresa Módulo Securities, também de auditoria, que faz auditoria de grandes empresas, da urna eletrônica e de outras grandes empresas. Então, essa auditoria permanente ela é realizada desde 2010 e consiste no processamento das regras de negócio de todas as transações dos cartões eletrônicos de transportes habilitados com bilhete único. Então, sempre que acontece uma transação com bilhete único, ela é reprocessada, ela é processada novamente com base nas regras de negócio e são gerados relatórios mensais de apuração das transações, os RESMATs, tá? Além dessa auditoria permanente, contratada pela Secretaria de Transportes, a auditoria também permanente da AGE, que é realizada desde 2010, que consiste na auditoria das prestações de contas dos valores destinados ao convênio, a partir da conciliação bancária. Então, enquanto a primeira faz o reprocessamento de todas as transações, utilizando as mesmas regras de negócio do bilhete único, a segunda audita a conciliação bancária, isso é, os valores repassados a todas as empresas, baseados na utilização, no desejo de viagem, na opção que o usuário faz a cada vez que embarca no modal. Além disso, foram realizadas 3 auditorias específicas. A primeira auditoria foi realizada pela Casa Civil em 2010. À época, contratada pelo Proderj foi a empresa Módulo Solutions. Ela consistiu na análise e avaliação dos riscos de segurança da informação e nos processos, sistemas e tecnologias. Módulo Solution? Módulo Security Solutions. Ah, ok. Tá? Ela auditou processos, sistemas e tecnologias que suportam a operação do bilhete único intermunicipal. A própria Rio Card contratou, e também em 2010, a Ernst Young, que teve como objetivo revisar o processo de extração de dados e a conciliação entre os arquivos físicos diários enviados ao Proderj para fins de cálculo de subsídio e os contidos no sistema original da Rio Card. Essa auditoria visou confirmar que os arquivos processados pela Rio Card são os mesmos arquivos que são encaminhados ao Proderj para a auditoria permanente que o Estado realiza. Tá? E a terceira auditoria foi feita pela Secretaria de Fazenda, realizada em 2014, pela empresa PricewaterhouseCoopers, PwC, que buscou diagnosticar pontos de vulnerabilidade no bilhete único intermunicipal, assim como eventuais riscos de desequilíbrios fiscais para o governo do Estado. Portanto, a título de informação, o bilhete único é auditado em 5 processos diferentes, um deles contratado pela Casa Civil, um deles contratado pela Secretaria de Transportes, um contratado pela Rio Card e outro contratado pela Cefaz, além da AGE, tá? Todas com empresas independentes ou com força de trabalho própria. Então, a Coptec auditou de fevereiro de 2010 até fevereiro de 2016, tá? A Fundação Coptec, e a partir de março de 2016, a auditoria passou para Módulo Security Solutions, tão logo eu cheguei à secretaria num processo de contratação que já estava até finalizado, eu só celebrei a contratação. Só para deixar claro como funciona a auditoria permanente, tá? Os validadores de cada um dos ônibus, de cada uma das estações de trem, de metrô, de barcas, de cada uma das vans, ali é que o usuário passa o seu cartão, que gera a transação
de bilhetagem eletrônica. Todas as transações são concentradas em cada um dos modais, então todas as estações de trem encaminham para uma central na Supervia, todas as estações de metrô para uma central no metrô, todas as linhas de ônibus, todos os ônibus encaminham para uma central em cada uma das empresas de ônibus, apenas as barcas a mesma coisa, e apenas as vans encaminham diretamente para a Rio Card. Esses dados todos são processados no mainframe da Rio Card, que durante alguns anos ficou aqui na Assembleia 10, mas faz alguns anos que eles pararam de ter equipamentos próprios e eles locam áreas dentro da IBM, hoje dentro da Tutóia e dentro da outra sede da IBM em Hortolândia. Tá? Todos os arquivos de bilhetagem eletrônica que têm relacionados ao bilhete único intermunicipal são transferidos diariamente também para o Proderj. Tá? Então, todo dia, após o recebimento no mainframe da Rio Card, ele separa todos os arquivos que incorrem em transações de bilhete único intermunicipal e encaminham para o Centro de Tecnologia, Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro. Esses arquivos eles são processados pela auditoria externa contratada, então, a Coptec até 2016 e a Módulo a partir de 2016. Nesses arquivos são aplicadas as mesmas regras de negócio que a Rio Card aplica durante a madrugada nesses arquivos, então a gente refaz todo o trabalho diariamente, tá? E uma vez por mês é gerado esse relatório que é encaminhado à Secretaria de Transportes, que abre o contraditório com a Rio Card, e quando esse contraditório demonstra que houve algum problema de processamento, é feito ressarcimento ao Estado para a própria conta do convênio Rio Card. É importante aproveitar esse momento para fazer um esclarecimento. O Estado não passa R$1, não passa R$1 antecipadamente para as empresas. O que o Estado tem é esse convênio com a Rio Card. Essa conta do convênio é uma conta apartada, onde são creditados valores, tá? E a partir da utilização do usuário, a partir do processamento dos arquivos, esses valores são pulverizados para cada uma daquelas empresas que o usuário escolheu andar no dia anterior. Então, não há adiantamento a nenhuma empresa. O que há é o depósito de recursos em uma conta convênio e, a partir da transação executada, da viagem executada, é feito o ressarcimento ao modal que o usuário escolheu. Pode passar. Esses concentradores dos modais ficam aonde? Cada modal tem o seu na sua sede, cada empresa de ônibus tem a sua na empresa. E no caso da empresa de ônibus, ele concentra da empresa e encaminha para a Rio Card depois. Só a título de informação, é um detalhe, mas a conexão entre os validadores e os concentradores é sempre criptografada, o arquivo é assinado digitalmente criptografado. E a conexão entre os concentradores e o mainframe da Rio Card ou o Proderj é feito por canais privados, não circula pela internet aberta, são linhas dedicadas de dados. E essa ligação do validador com o concentrador, como é que é feito? É feito numa conexão Wi-Fi, também codificada. Quando os ônibus voltam para a garagem, os ônibus têm uma antena em cima e essa antena transmite para o Wi-Fi, para a rede de comunicação da garagem. No caso, online? Não é online. Acumulado e descarregado. Exatamente. Sempre que um ônibus volta para a garagem, ele descarrega. Sempre que é feito o fechamento da operação diária do sistema metroviário, aquaviário e ferroviário, é feita a transferência diária. Há uma diferença no caso das vans. No caso das vans, o validador deles tem um chip GPRS dentro, um chip de celular, e o motorista da van pode abrir e fechar o serviço ao final do dia. Digamos que existam dois motoristas, o motorista e o ajudante, um deles pode trabalhar pela manhã até meio-dia, fechar o serviço, transmitir os arquivos para a Rio Card, o outro, quando pega a van, abre o serviço, trabalha o dia inteiro e fecha ao final do dia. No único caso em que não há concentrador, porque não há, porque são permissões ou concessões, individuais, então são encaminhados diretamente para a Rio Card. Esses arquivos também criptografados e assinados digitalmente. No caso de metrô? No caso de metrô é fechado uma vez ao dia. E é só final do dia? Só final do dia. É o horário que eles definem, costuma ser o final do dia, todos eles. Tá? Podem passar.
Essa auditoria, desde 2010, ela tem um escopo definido, tá? Ela avalia nomes de usuários ou caracteres inesperados no nome dos usuários, números de CPF contendo somente 0 ou informações impossíveis, mesmo número de cartão ativo para vários usuários, usuários com mais de um cartão ativo, integrações, e aí as regras do BU, né? Integrações em período superior a 3 horas, integrações não cadastradas como integrações do bilhete único, por exemplo, se ele pegar 2 ônibus municipais, ele faz o bilhete único carioca, mas ele não faz o bilhete único intermunicipal. Então, essa transação não pode estar na base de bilhete único intermunicipal. Integrações com a mesma linha de ônibus, integrações sem linha intermunicipal envolvida, transações sem linha cadastrada como sendo bilhete único, por exemplo, um frescão, e benefícios iguais com intervalos menores que 1 hora, também é outra regra do bilhete único intermunicipal. Ele também avalia, faz a análise da tarifa social aquaviária para evitar que ela seja utilizada mais de 2 vezes no único dia. Ele também faz análise de mais de 2 transações de bilhete único intermunicipal, porque há a limitação de 2 transações diárias no programa. Ele verifica a integração com a mesma linha de vans intermunicipais, que também é algo que, em princípio, não pode acontecer, então verifica se isso eventualmente aconteceu. Verifica a tarifa social metroviária indevida após a validade, a tarifa social ferroviária indevida após a validade. Essa é a auditoria permanente e tudo isso é verificado num reprocessamento. Tá? Então, eu queria deixar absolutamente registrado que todas as transações de bilhete único são processadas 2 vezes, todos os dias. Um pela empresa responsável pelo convênio e outra pela auditoria permanente que o Estado contrata para a gente garantir a total correção desse processamento. Essa planilha aí é uma planilha onde eu apresento os resultados dessa apuração por ano. Então, a primeira coluna é do ano, a segunda coluna é o subsídio total transferido pelo Estado ao cidadão, a terceira é o percentual sobre o subsídio total do programa entre 2010 e 2016, tá? Depois, a média mensal de subsídio pago, e os senhores podem ver aí que essa média foi subindo ao longo de todos os anos até 2016, passou de 17, 30, 36, 40, 45, 50, 52, e isso foi ocasionado por 2 fatores principais. O primeiro, o aumento da base de usuários do programa, e o segundo, o fato, na nossa visão, de não haver uma limitação de subsídio. Então, o passageiro acabou escolhendo para aquele modal que ele ficasse tivesse mais conforto em utilizar, independente do custo desse modal. Transações, como eu falei, van ou van ônibus geram subsídio de R$14, enquanto transações de trens com metrô geram subsídio de 50 centavos. Então, essa forma de utilização também foi importante para esse aumento que aconteceu no valor de subsídio ao longo dos anos. Só houve queda em 2017, após as ações tomadas aqui, baseadas na alteração legislativa proposta por essa casa. Ali, na outra coluna, as inconsistências, o que a auditoria permanente pegou. Então, no primeiro ano pegou R$36 mil, no segundo ano pegou R$8 mil, R$71 mil e por aí vai seguindo. Tá? O total de inconsistências no processo entre 2010 e 2016 com a auditoria permanente foi de R$633 mil em 3,6 bilhão de reais investidos em subsídio. O percentual sobre as auditorias, sobre as inconsistências totais está colocado na outra coluna. A média mensal de inconsistências, então, começou com R$3 mil, depois baixou para R$724, e por aí vai, R$5 mil, R$2 mil, até o último mês, o último ano, foram R$6 mil. O percentual das inconsistências sobre subsídios no período, e a acurácia do processamento de dados, que é o seguinte: quanto do processamento de dados foi confirmado como correto. Vocês podem ver que sempre esteve acima de 99,9% das transações. É um índice que nós consideramos bastante relevante, independente da empresa que faz a auditoria. Tanto a auditoria da Coptec quanto da auditoria da Módulo, esse índice se manteve. Tão logo cheguei em 2016, eu propus algumas novas auditorias dentro do contrato de auditoria permanente. Vou fazer uma pergunta no quadro anterior. Qual o motivo de 2015 ter um salto tão grande nas inconsistências,
de 0,6% para 39,73% das inconsistências totais. Em 2015. De 2014 foi 0,6%, depois passou para 30, quase 40%. Sobre as totais, tá? Não, Quantidade de eu vou ver, inconsistência, deputado, eu vou ver e lhe passo. Isso de cabeça eu não vou saber. Mas, na verdade, apesar de, como isso é percentual sobre inconsistência, o percentual de acurácia, quer dizer, de correção de processamento, continua em 99,95, caiu de 99,99 para 99,95. Pode passar? O que foi implementado novo em 2016, em termos de regra para essa auditoria? Nós começamos a acompanhar os novos usuários do bilhete único intermunicipal, os novos cadastros. Começou a ser feita uma análise crítica da tabela de linhas do bilhete único intermunicipal, uma análise crítica da matriz de integração, quer dizer, todas aquelas opções de transação que eu citei no início, cada uma das linhas onde é válido o bilhete único. Foi feita uma análise de consistência na cadeia de apuração e verificação via sistema. Foi feito o acompanhamento do repasse de subsídio pago aos modais. Foi feito um demonstrativo modal versus modal, para ver as transações em que o modal conectava com o próprio modal, um ônibus com um ônibus, por exemplo. Foi feita a análise da aplicação da regra do poder de compra, que foi a questão do teto dos usuários até R$3.000. Foi feita uma análise do modal barco, especificamente no que diz respeito à tarifa social aquaviária e gratuidade de ilhéus. Foi realizada uma análise das transações com mais de 365 dias, que eram raríssimas, mas havia casos de arquivos que eram transmitidos com longo atraso. Tá? Foi feita a análise das não conformidades dos cartões com CPFs de usuários menores de 5 anos e maiores de 65 anos. Esses cartões eles foram desabilitados porque esses usuários eles já têm direito à gratuidade plena pela legislação federal, então não fazia sentido eles terem bilhete único, não fazia sentido eles pleitearem um desconto tarifário quando eles tinham um desconto pleno. E foi feita a análise, está sendo feita a análise das declarações de renda, está em implementação nesse momento. Bom, essas novas auditorias, elas trouxeram algumas outras luzes para o sistema. Em 2016, no período de março a dezembro de 2016, quando ela foi implementada, por exemplo, foi feito um pagamento de subsídios na ordem de 534 milhões, uma média de 44 milhões mês, e nós identificamos uma série de inconsistências, isso aí principalmente na questão dos menores de 5 anos, maiores de 65 anos, tá, deputado? Houve uma demora por parte da conveniada em aplicar essa regra de desligar o benefício para menores de 5 anos, maiores de 65 anos. Isso ainda continua em 2017, tá? Então nós também tivemos aí uma inconsistência maior do que nos anos anteriores, no ano de 2017, chegando a 1,6 milhões de reais de inconsistência, que foram devolvidas pela empresa ao Caixa do Estado. Sempre deixar claro que sempre que é confirmada uma inconsistência, esse recurso é devolvido à Secretaria de Fazenda. Tá? Vamos lá. Então, aqui é o consolidado de todas as auditorias. Nós continuamos... aqui a gente analisa a auditoria que foi contratada em 2010 e 2016, e depois eu somei aqui as alterações que fizemos em 2016 e 2017. Então, a acurácia do processamento, última coluna, sempre permaneceu acima de 99%. No último ano, houve uma queda para 99,55%, causado principalmente por essa questão de menos de 5, maior de 65 anos, e nesse caso a gente não identifica como essa inconsistência foi gerada pela demora no desligamento desses cartões. Aqui um gráfico dos resultados consolidados. Então, os subsídios pagos no período, o senhor pode perceber um crescimento de 2010 a 2016, em 2017 há a queda, e a acurácia, a correção no processamento, acima de 99% em todos os anos pelo qual o bilhete único passou. Aqui eu fiz uma separação, mais uma separação. Então, na primeira gestão, o percentual de inconsistência sobre subsídios no período, na última coluna, é de 0,01.
em outra gestão 0,04, depois passa para 0,04, e desde que eu cheguei à secretaria, com a implementação das novas auditorias, mas é importante destacar, com o acréscimo da lei que determina, do decreto estadual que determina o cancelamento dos cartões de menores de 5 anos, maiores de 65 anos, além de biometria facial e outras iniciativas de controle que nós implementamos, essa média ficou em 0,08 no total do período. Pode passar. Como é que é a auditoria da Auditoria Geral do Estado? Tá? A Auditoria Geral do Estado, ela pega todas as prestações de conta de recurso de convênio, na forma dos anexos 1, 2, 3 e 5 da Instrução Normativa da Auditoria Geral do Estado, número 20, bem como os extratos de conta bancária do convênio e da conta investimento. A Secretaria de Transporte realiza análise do CISPAG com relação aos pagamentos e conciliação bancária, além da instrução com os demais documentos pertinentes, incluindo os anexos. E a Auditoria Geral do Estado faz essa auditoria acerca da prestação de contas do período, com a apresentação da matriz de achado para resolução de possíveis pendências de documentação. Essa aqui é a auditoria de 2010, que a Casa Civil contratou através do Proderj, a empresa Módulo. Ela aconteceu de junho a novembro de 2010 e foi aquela que teve como objetivo analisar processos, sistemas e tecnologia que suportavam a operação do bilhete único. Isso foi o início do bilhete único. Então, o que aconteceu ali foi o entendimento das regras de negócio, a análise dos processos de negócio, a análise dos modais. Foram realizados testes com cliente cego, né, onde os cartões são jogados no sistema sem identificação e depois eles são buscados para que sejam confirmadas as transações. Foi feita a análise dos sistemas que suportavam o bilhete único intermunicipal, análise da base de dados, análise de fornecedores, análise dos ambientes, os concentradores, por exemplo, das garagens, e análise dos ativos de tecnologia, quer dizer, dos equipamentos. Foi um projeto que teve mais de 120 reuniões e workshops entre a empresa de auditoria, a Casa Civil, a Secretaria de Transportes, o Proderj, o Detro, a RioCard e as empresas. Foi feita a análise da base de dados do BU, que é enviada ao Proderj, e testes nos modais. Foi feita a análise de 117 concentradores de empresas de ônibus, 16 validadores de vans, além dos concentradores das empresas de transporte aquaviário, ferroviário e metroviário. Foi realizada a análise de 10 processos de negócio de 11 sistemas, de acordo com o escopo definido do trabalho, e análise de mais de 150 equipamentos da RioCard dos modais. Aí, um exemplo, na verdade, são os sistemas que foram analisados: sistema de bilhetagem, sistema de atendimento aos usuários, o site de compra de créditos, o back-office, o site de geração de crédito, o sistema de geração de crédito, o sistema embarcado nos validadores, o sistema embarcado no concentrador, o validador da empresa 1, o concentrador utilizado, o sistema GetNet, o sistema concentrador do metrô, o V3 LAN. Os processos analisados foram o processo do bilhete único intermunicipal, o processo de liberação de crédito, de carga de cartão, de aquisição de cartões pré-pagos, de aquisição de cartões, de pós-pagos, de pré-carregados, o cancelamento, estorno e reembolso de cartões, a utilização de cartões, a transferência de informações a respeito do subsídio do bilhete único intermunicipal, o pagamento do subsídio e o processo de ressarcimento do subsídio. Os ativos de tecnologia, quer dizer, os equipamentos analisados. Foi analisado o data center da RioCard, 117 concentradores nas empresas de ônibus, 16 validadores, mais as informações do Detro a respeito dessas transações, 5 concentradores da empresa Barcas, 2 concentradores da empresa Metrorio, 1 concentrador da Supervia, 1 servidor de FTP da Supervia, que servia para encaminhar os arquivos entre a Supervia e a RioCard, 11 estações de processamento da RioCard, onde era feito o desenvolvimento do sistema, 2 servidores de banco de dados Oracle da RioCard, 2 bases de dados da RioCard, além disso, alguns outros ativos, outros equipamentos, um roteador Cisco, um firewall, 2 mainframes, 2 aplicações de WebSphere e 2 bancos de dados DB2 presentes no mainframe da RioCard. As principais conclusões extraídas do relatório final, à época, relembro, em 2010, é que, de forma geral, os processos analisados não apresentam vulnerabilidade que violassem as regras do negócio do bilhete único ou possam interferir na operação do bilhete único intermunicipal.
Os sistemas analisados de suporte aos processos de negócio do BU apresentam níveis de segurança que refletem as características da equipe de desenvolvimento e o prazo exíguo para a implantação das regras de negócio do bilhete único nesse sistema. Então, essa auditoria realizada logo após a implantação do bilhete único ainda identificou algumas melhorias na codificação que precisavam ser feitas. Essas codificações foram ajustadas ainda à época pela RioCard. Essa codificação, queria deixar registrado, ela não gerava vulnerabilidade, não violava a regra de negócio, mas poderia ser melhorada conforme regras e ISOs internacionais de desenvolvimento do sistema, e assim, à época, foram feitas. Principais conclusões ainda: a vulnerabilidade identificada na primeira parte do projeto já está sendo tratada pela própria RioCard, e a camada de tecnologia analisada apresenta boa administração e infraestrutura adequada para manter as operações do bilhete único intermunicipal. De certa forma, isso nos tranquilizou à época, porque nós realizamos a implantação do sistema e estávamos ali confirmando a adequação dos sistemas e dos equipamentos. Essa foi uma auditoria muito sistêmica e de equipamento, de tecnologia, de transferência de dados. Tá? Pode passar. A própria RioCard, ela contratou a Ernst Young, também entre setembro de 2010 e janeiro de 2011, e, na verdade, o objetivo ali era revisar os processos e garantir a conciliação dos arquivos enviados ao Prodege, para que o Prodege tivesse certeza, o Estado tivesse certeza que os arquivos encaminhados ao Prodege eram fiéis aos arquivos que eram processados no data center da RioCard. Então, o escopo foi a revisão do processo de extração de dados, onde são separadas todas as transações que envolvem bilhete único, a conciliação desses arquivos diariamente enviados ao Prodege referentes às transações, para fim de demonstração que o valor pago referente ao subsídio do bilhete único estadual é o mesmo, com os dados contidos no sistema de origem, e a apresentação de eventuais divergências e recomendações de melhorias. Os arquivos analisados são os arquivos de usuários, de pagamento, de transações, de integrações, de linhas, grupo de linhas e matriz de integrações. Resultado encontrado pela Ernst Young, à época, não identificamos divergências no saldo das transações de bilhete único entre arquivos e respectivos sistemas de origem. Isto é, o arquivo encaminhado para o Prodege bate com o arquivo utilizado para o processamento e pagamento de subsídio. A Secretaria de Fazenda contratou a PricewaterhouseCoopers em dezembro de 2014, onde ela desejava diagnosticar ponto de vulnerabilidade no programa bilhete único intermunicipal, mas também buscava identificar riscos de desequilíbrios fiscais no modelo modelo para o governo do Estado, direcionando o aperfeiçoamento do programa para verificar e para garantir sua viabilidade financeira. Qual era o cenário ali? O valor mensal e o valor anual que precisava ser encaminhado para pagamento desse complemento da passagem ao cidadão estava aumentando todos os anos. Então, a Secretaria de Fazenda contratou a Price não só para verificar a vulnerabilidade, mas também buscar alternativas para aumentar a economicidade, porque ali já se começava a identificar um aumento muito forte na necessidade de subsídios para fazer frente à utilização do cidadão. Então, a motivação, o aumento de custo do programa, desde a sua criação, o impacto ao equilíbrio fiscal, frente ao incremento desse custeio e a avaliação de eventual vulnerabilidade nos controles do processo. O desafio era avaliar a oportunidade de melhoria no modelo do bilhete único, identificar e avaliar riscos nos processos, sistemas e controles, elaborar a análise financeira visando a sustentabilidade de longo prazo do programa e os benefícios, buscar a economicidade do processo financeiro, garantir melhor relação de custo-benefício para o Estado, fortalecer a sustentabilidade do programa, avaliando, mitigando o incremento descontrolado dos custos do modelo e a adoção de melhoria no processo do sistema. Por que dito aumento descontrolado? Porque, na verdade, quem decide qual será o valor do repasse é o cidadão na hora que ele faz a escolha do modal que ele vai utilizar. Então, o Estado, nessa situação, ele responde complementando o valor da tarifa, mas a escolha modal é feita pelo usuário. Ele pode escolher um trem, como ele pode escolher um ônibus, como ele pode escolher uma van. Tá? Então, por isso é que havia um aumento, o incremento dos custos do modelo. Aí tem um slide sobre abordagem, vulnerabilidade, ferramentas de tecnologia que dão suporte, se elas são adequadas, se o programa é sustentável a longo prazo, como mitigar as eventuais vulnerabilidades, que novas atribuições devem ser incorporadas para gerir melhor o programa, melhores referências de mercado, quais são as oportunidades de melhoria e quais são e quão eficazes são as medidas para avaliação de desempenho. Como todo projeto de consultoria, teve a contextualização, o diagnóstico da situação atual,
identificação de vulnerabilidade, projeção de cenário de longo prazo e direcionadores para o aperfeiçoamento do modelo. O importante aqui é a última coluna, na verdade, em relação aos principais resultados. A PricewaterhouseCoopers não fez recomendações em relação a oportunidades de melhorias, não fez recomendações também em relação ao repasse financeiro às empresas após a utilização do usuário. Ela não fez recomendações de melhoria. Em relação à integridade dos dados dos validadores, ela também não identificou recomendação de melhoria. Em relação também ao validador, a autenticidade dos arquivos, garantindo que os arquivos do validador, lá da ponta, do metrô, do trem, da barca, ela também não fez recomendação de oportunidade de melhoria, ela considerou todos os controles adequados. Agora, o Estado vivia uma situação de aumento de consumo de subsídios, conforme eu havia dito antes. O subsídio estadual vinculado ao bilhete único começou em 190 milhões no ano de 2010 e já estava em 630 milhões em 2016. Isso é, 331% de aumento no valor de subsídio pago a partir da utilização, a partir da escolha dos usuários. Então, de 2010 para 2011, um crescimento de 90%. Isso aí foi principalmente base de usuários, todo mundo aderindo ao programa para ganhar desconto, todos os vale transportes, né, o empregador também teve o seu cartão habilitado, o cartão do seu trabalhador habilitado na utilização do benefício, tendo uma redução do seu custo de vale transporte, e isso foi subindo ao longo dos anos, chegando a 630 milhões no ano de 2016, e aí nós tivemos um problema em que o Estado não conseguiu mais fazer frente a esse valor de subsídio, o Estado deixou de pagar a cada uma das empresas que transportavam passageiro. Nós chegamos a dever, se não me engano, 90 milhões de reais, e as empresas pararam de aceitar o bilhete único numa sexta-feira. Eu imagino que os senhores se lembram desse fato. A gente tentou contornar isso ao longo de meses, mas ao final daquela semana, no final de 2016, o bilhete único foi paralisado. Tal fato, Seria interessante, né, no quadro anterior, a gente ter uma noção da evolução da tarifa, porque ela também tem a ver com o aumento do subsídio. Sim, eu tenho em outra apresentação a evolução da tarifa, eu apresento para o senhor. Em comparação com esse quadro aí, perfeito, a evolução da tarifa, tá que bom. Aqui é muito grande, mas depois tem um crescimento razoável. Tem mais esse 90% do primeiro ano tem mais um fator que eu me recordei agora com a sua pergunta. O bilhete único não foi reajustado do primeiro para o segundo ano. Então, a gente suportou todo um aumento tarifário, um aumento de ticket por transação. Também é um dos fatores que influenciaram aí esse primeiro ano. Obrigado pela pergunta, que me trouxe mais uma informação. Pode. Então, fizeram que faltasse recurso para fazer frente ao bilhete único no final de 2016. O estopim ocorreu no início de dezembro, quando os concessionários e permissionários se viram desobrigados, a partir da interpretação da lei do bilhete único, de prestar o serviço subsidiado e ameaçaram interromper o BU, passando a cobrar a tarifa integral do cidadão. O Estado, de fato, alguns fizeram, outros não fizeram, mas aquela sexta-feira foi fatídica e o Estado teve que entrar com o pedido de liminar junto ao Tribunal de Justiça. Essa liminar foi acatada no sábado e o bilhete único voltou a ser ativado naqueles modais que haviam o desligado. Entretanto, a face do iminente fim do benefício social por inanição de recursos, foi feito um acordo com os modais para o refinanciamento da dívida. O Estado não tinha condições de pagar aquela dívida imediatamente, e foi feito um acordo na sede do Tribunal de Justiça entre o Estado, através da Procuradoria, a Secretaria de Transportes e os modais, para que nós fôssemos pagando lentamente, porém semanalmente, um pedacinho dessa dívida com as empresas. Lembrando que essa dívida foi gerada a partir da utilização dos passageiros. Então, foi a soma daqueles pedacinhos de tarifa que o Estado complementa diariamente para cada passageiro que chegaram a esse valor, que fez com que os modais entendessem que não precisavam manter e começassem a cobrar a tarifa integral do passageiro. Rodrigo, eu acho que, com relação a esse tema, vale a pena a gente ressaltar, porque isso faz parte da história, para nós chegarmos nessa, enfim, explosão do subsídio bilhete único em 2016,
e a consequência inadimplência por conta da falta de capacidade do Estado, é importante lembrar uma questão que eu acho significativa para que tivéssemos esse desfecho em 2016. Quando a Secretaria de Fazenda contratou a PricewaterhouseCoopers, ela verificou, como você mostrou, uma série de questões. E ela levantou alguns pontos muito importantes que mostravam o porquê do aumento do valor do bilhete único, e você abordou no início da sua exclamação esse tema, que houve uma migração de utilização de modal e, consequentemente, um maior dispêndio do Estado. Ou seja, usuários que usavam o trem, eventualmente, passaram a utilizar o ônibus, e, como você mostrou no primeiro slide, hoje, se você tem um usuário que utiliza o trem e o metrô, o Estado paga 50 centavos de subsídio. E se você usa van intermunicipal com van intermunicipal ou van intermunicipal com ônibus intermunicipal, o subsídio dessa passagem chega a quase R$14, como você mostrou aqui, uma diferença absurda. Isso veio aparente, isso foi mostrado na auditoria da Price, e isso era uma demanda de várias pessoas especialistas na área de transporte. Por conta dessa avaliação da Price, no ano de 2015, eu era secretário de Transportes à época, nós enviamos à Casa Civil três projetos, propostas de mensagem do Poder Executivo à Alerj para tentar equilibrar, já antevendo as dificuldades financeiras do Estado, e para tentar equilibrar e não deixar dar no final do ano essa explosão que acabou dando com inadimplência e passageiros sem conseguir fazer uso do benefício, 3 mensagens ao Poder Executivo. A primeira mensagem acabou não sendo encaminhada da Casa Civil para cá, para a Alerj, e era a mensagem que tratava do saldo remanescente do bilhete único que nós queríamos destinar ao Fundo Estadual de Transporte, coisa que nós conseguimos fazer a partir de uma emenda aprovada por essa Assembleia Legislativa nessa lei de 2016, mas isso não foi para cá encaminhado. E as outras duas, uma era desindexar o aumento do bilhete único da tarifa de ônibus intermunicipal, uma vez que isso daria ao Estado uma flexibilidade maior de botar uma cesta de aumentos de modais e isso representar eventualmente, enfim, uma economia para o Estado no bilhete único, e a outra era obrigatoriamente incluir em uma das duas pernas um modal de alta capacidade ou o valor do modal de alta capacidade. O que seria isso, Milton? Por exemplo, seria regra, se a Alerj tivesse aprovado esse projeto de lei, que seria o seguinte: olha, passageiro, você tem uma perna livre para utilizar o que você quiser, mas na segunda perna o Estado só subsidia até o valor mais alto cobrado por um modal de alta capacidade, que no caso era a barca. Então, se você quiser, você pode utilizar um modal em qualquer distância, mas a segunda viagem você tem que, se você quiser, você pode utilizar, mas você vai pagar a diferença, porque o Estado limitaria no valor do modal de alta capacidade. Essas duas mensagens acabaram não sendo apreciadas pela Alerj, o que levou a essa questão, enfim, de inadimplência no final do ano, que é uma questão importante apenas para a gente resgatar a história, que isso foi feito no início do ano de 2016, foi encaminhado para cá na abertura do ano legislativo de 2016, acabou não sendo apreciado e tivemos essa situação de descontrole no final do ano. O decreto de corte do benefício de menores de 5 anos e maiores de 65 também foi na sua gestão. Também foi. Eu apenas implementei, mas ele foi verdade, ali, mas é porque o cara já tem 100% de gratuidade. Apenas para a gente resgatar esse processo, enfim, durante o ano de 2015, já estava muito claro que o bilhete único estava se tornando insustentável para o Estado do Rio de Janeiro, o peso do custo do bilhete único, ainda mais na situação de crise que vivia o Estado. Essa auditoria da Price, contratada pela Secretaria de Fazenda, foi um balizador muito importante para orientar algumas medidas que o Estado poderia tomar para conter essa questão. E uma das medidas tomadas no ano de 2015 que foram importantes foram a criação da Corregedoria do Bilhete Único, o convênio com a Polícia Civil para o combate de fraudes, a criação de novas regras da utilização do bilhete único para punir o usuário que utilizava mal, ou seja, isso levou até aquele aumento de inconformidades que o Milton Rangel muito corretamente apontou no ano de 2015. Ou seja, foi um esforço muito grande para combater fraude por um lado e tentar conter a explosão do crescimento do bilhete único por outro e fomentar, obviamente, a utilização dos transportes de maior capacidade. Obrigado, Osório. Secretário, vamos continuar. Então, depois do final de... Deixa eu dar razão ao Osório aqui, esse aqui é por gestão.
Osório, janeiro de 15 a fevereiro de 16, você multiplicou por 4 o percentual de inconsistências que identificava em relação ao período do ex-secretário Júlio Lopes. Por isso ali o aumento do valor, tá, Milton? Última coluna ali, 4. E aí, com a aplicação dessas regras, biometria facial, etc., eu consegui jogar para 0,26 esse valor de inconsistência. Lembrando que, como eu disse na época desse slide, uma parcela bastante relevante de 0,26 é a implementação do corte de menos de 5 anos e maior de 65, que são cartões de pessoas que já têm gratuidade, então não fazia sentido. Não precisa. Claramente usado por fraudadores. Tá. Então, essa situação de 2016, ela foi muito conhecida. A época, isso aí eu tenho o Jornal O Dia, Agência Brasil, R7, UOL, O Dia, em suma, isso foi o caos, foi numa sexta-feira, e o Estado teve que agir no sábado, mas a ação do Estado naquela época era um band-aid, era garantir que não parasse e pudéssemos renegociar a dívida. O que nós fizemos, de fato, foi a apresentação de uma série de medidas aqui na Assembleia Legislativa, no que foi chamado de pacote à época, onde nós também pedíamos para parar de subsidiar van com van, porque é uma transação extremamente cara, e isso não passou, tá? E a gente pedia para incluir um subsídio máximo por cidadão de R$ 150 por mês. Qual era o nosso objetivo com isso, no nosso pedido de R$ 150? É que o cidadão começasse a pensar com a carteira. Ele não pegasse ônibus, van, e sim ele dissesse, hoje eu quero pegar um modal mais caro. Tudo bem, mas se ele fizer isso ao longo do mês inteiro, em algum momento ele vai ter que botar a mão no bolso. Se ele quiser escolher um modal de alta capacidade alguns dias do ano e outros não, do mês, caberia dentro dos R$ 150 que nós propusemos. Essas duas medidas à época não passaram, mas foi alterado, foi criado o teto de R$ 3.000 para o subsídio, para priorizar-se aqueles que mais precisavam. Aí, estou adiantando o slide. Foi implementado o corte por idade de 5,65, foi implementada a biometria facial, ainda está em implementação, porque é uma tecnologia cara, tá? O aumento do valor pecuniário do benefício foi proporcionado pela lei 7.000, pela alteração legislativa, né, de dezembro de 2016, e foi feito o corte social de renda bruta máxima de R$ 3.000 mensais, que foi regulamentado pelo decreto 45 de 895. Todas essas ações fizeram com que a gente saísse de uma previsão, vermelhinho ali é previsão, de 685 milhões para o ano de 2017, para um gasto de fato de 401 milhões, que coube na conta, tá? Que o Estado conseguiu honrar esses 401 milhões, não honraria os 685, como não conseguiu honrar os 630 milhões do ano de 2016. Tá? Então, no tocante ao quantitativo de usuários, o corte social ocasionou uma redução da base de 5,1 milhões de cadastrados para 2,1 milhões de usuários habilitados por renda e possibilitou a manutenção do subsídio para aqueles usuários que tivessem renda inferior a 3 mil, que são aqueles que mais precisam, e que essa diferença da existência do bilhete único é mais crítica também na empregabilidade deles, porque isso acaba sendo transferido para o empregador através do Vale Transporte. Aqui dá para dar uma olhada no crescimento do subsídio ao longo do ano, em todos os anos, e a gente pode ver um ponto de inflexão da curva aí, quando entrou em vigor, em 23 de agosto, o critério da renda máxima. Ele tinha uma tendência de crescimento que foi reduzida, e a gente acabou tendo o terceiro valor de subsídio desde a criação do bilhete único, a partir dessas ações, que eu costumo dizer que salvaram o bilhete único. Na verdade, se nada tivesse sido feito, o bilhete único teria naufragado no final do ano de 2016. E ele, graças a Deus, conseguiu atender a mais de 2 milhões de pessoas ao longo do ano de 2017, continua atendendo a população. Aqui uma análise rápida, só para a gente também tirar um pouco daquela coisa, houve uma redução drástica do bilhete único. Na verdade, sim, houve uma redução de 60% na base de usuários do bilhete único, saiu de 5,1 para 2,1, mas a redução de usuários ativos, quer dizer, aquele cara que tem o cartão e que usa, foi bem menos drástica do que isso. Ela baixou de 1,1 para 811 mil.
Tá? Então, de fato, havia muita gente com um sistema ativado, com um cartão válido para bilhete único, mas que não utilizava ativamente bilhete único. Eventualmente utilizava uma vez por semana, uma vez por mês, mas não era usuário frequente. Para aqueles usuários frequentes que o bilhete único faz a diferença, a redução não é essa de 5,1 milhão para 2,1, é de 1,1 para 0,8, é bem menor, e, portanto, mostra que o sistema, esse refinamento foi positivo. E, no segundo gráfico ali, mostra que o valor médio de subsídio mensal destinado àquele que mais precisa até subiu após o corte social. Então, aquele que mais precisa do subsídio, além dele continuar sendo subsidiado, ele passou a ser subsidiado até com um percentual maior desse valor. Agora, deputado, em relação à nova determinação de dezembro de 2006, de que a Secretaria de Transporte encaminhasse à Alerj os valores pagos com bilhete único, nós encaminhamos à Casa Civil para encaminhamento à Alerj todas as prestações de contas dos quadrimestres. Eu tenho a confirmação de que uma foi recebida aqui pela Assembleia, eu não tenho de todas, mas a gente encaminhou a tempo. E o interessante dessa prestação de contas foi encaminhada pela Casa Civil, tá? Não fui eu que encaminhei, e foi publicado no DO? E foi publicado no DO da Alerj. Mas ali, no caso, ele seria encaminhado para a comissão, né? Para a presidência. Presidência da Casa. Presidência da Casa. Mas que eu saiba, não foi... Eu posso encaminhar novamente, mando para a Viviane hoje, mas a gente encaminhou tempestivamente, e o interessante é que a gente consegue verificar a dívida que o Estado mantinha com os operadores de transporte. Em 30 de abril de 2017, a gente ainda devia 31 milhões, essa dívida em 30 de agosto caiu para 10 milhões, e a gente só zerou essa dívida no final do mês de novembro, tá? Então, no mês de dezembro já não há dívida. Então, aquele caos de dezembro de 2016 levou um ano praticamente, 11 meses para ser equacionado, com o Estado pagando semanalmente um pouquinho a mais para que os modais fossem ressarcidos, e esse pagamento, obviamente, foi feito em valores reais, sem nenhum tipo de atualização. Só para os senhores terem uma noção, pelo PDTU, a divisão de utilização modal, que é a primeira pizza ali, 81% é ônibus, seguido de 5% trem, 6% van, 1% barcas e 6% metrô. Tá? Em número de transações de bilhete único, de transações de viagem, 75% são por ônibus, e em números de recurso financeiro, 79% são por ônibus. Então, é mais ou menos coerente a escolha modal identificada no Plano Diretor de Transportes Urbanos e a identificada a cada bilhete que passa na roleta. Há de se destacar que, em termos financeiros, em que pese o número de transações com van seja só 3%, o modal van recebe quase 10% do valor dispendido pelo bilhete único intermunicipal. Então, veículos de baixa capacidade, com alta tarifa, ainda recebem um valor muito alto. Isso ainda, na minha opinião, é uma correção que precisa ser feita no sistema. Tentamos em 2016, mas continuamos atentos em relação a isso, ampliando as auditorias. Biometria facial. Eu queria dizer que a biometria facial ela é utilizada hoje principalmente para 3 benefícios. 4 benefícios. O benefício do Vale Social, tá, dos portadores de doenças crônicas ou portadores de deficiência, no Vale Educação, no Vale Idoso e no bilhete único. Tá? No Vale Idoso, quando é identificada uma fraude, na verdade o Estado não ressarce o Vale Idoso, é uma legislação federal, então essa fraude é identificada e não faz diferença do ponto de vista do valor financeiro que o Estado aporta. Na educação, isso faz diferença, e a gente identificou que, infelizmente, há muitos casos em que os alunos carregam crédito na escola, porque a educação fez uma metodologia que é a seguinte: há um validador em cada escola, o aluno
marca a presença nesse validador, são acrescidos ao cartão dele 5 créditos, ele volta para casa, volta para a escola, marca de novo, e sempre fica um saldo pequeno de créditos no cartão do aluno. Mas, infelizmente, a gente percebeu que um grande volume de alunos entregava esse cartão para outras pessoas, nesse caso, provavelmente familiares, porque ele tinha que ter o cartão de 2 em 2 dias com ele, para fazer esses microcréditos. Tá? Então, muitos cartões aí estão sendo identificados, suspensos. A Secretaria de Educação é informada, nós encaminhamos todas as fotos dessa utilização para a Secretaria, e os alunos estão tendo que prestar esclarecimentos para ter o seu benefício reativado. No Vale Idoso, eu já falei, o Vale Idoso, infelizmente, virou o cartão da família, ele fica na fruteira, quem sai de casa primeiro leva, é impressionante o mau uso do benefício, e também foram cancelados quase 40 mil cartões de Vale Idoso no ano passado. Falei do Vale Educação, no Vale Social tem uma pequena má utilização, mas nós identificamos também e estamos fazendo bloqueio. No caso do Vale Social, a pessoa tem um período um pouquinho maior para prestar esclarecimentos, tendo em vista que se trata de uma pessoa com dificuldades para locomoção, mas infelizmente é identificada fraude também na utilização. E no bilhete único nós já tivemos 1.227 cartões cancelados, tá, ao longo do ano de 2017. No caso do bilhete único, tem uma dificuldade a mais, tá? Porque no caso do idoso, no caso do aluno e no caso do portador de deficiência crônica ou doença, a gente tem a foto dele no cadastro. Então, a gente bate a foto do cadastro com a foto da utilização. No caso do bilhete único, não é necessário ter a foto para fazer o cadastro do bilhete único. Então, nós começamos a cadastrar, começamos a comparar entre utilizações. Se hoje passa o Osório, amanhã passa o Milton, são 2 pessoas diferentes, necessariamente é a fraude. Então, nós já cancelamos 1.227 e estamos finalizando, já começamos uma divulgação soft de um autocadastro, onde os portadores de cartão bilhete único vão ser convidados a bater a própria foto, e essa foto fará parte do cadastro, para que a gente possa garantir que o utilizador é o portador do benefício. Tá? Mas, mesmo sem essa foto, já tivemos 1.227 cartões cancelados até o final de novembro. Esse dado está atualizado até o final de novembro do ano passado. A acurácia desse procedimento é acima de 99% também, e não há dúvida de que é um caso de má utilização, até porque a gente não faz o bloqueio a partir de uma utilização. A gente faz, quando é frequentemente mal utilizado, 1, 2, 3 vezes, aí acende o software identifica, do software passa por uma avaliação pessoal, uma pessoa vai analisar e ainda passa uma supervisão. A gente toma o máximo cuidado para não gerar um transtorno para alguém que não esteja mal utilizando, e a gente exige da empresa responsável pela gestão dos cartões que dê condições das pessoas irem se explicarem e aí o cartão possa ser reativado. Esse cartão há 3 tipos de bloqueio. O primeiro bloqueio ele é reativado bastando ele ir a uma loja, se explicar o que aconteceu. Na segundo bloqueio, há um período maior em que ele fica bloqueado. E o terceiro bloqueio, aí ele é suspenso e o usuário terá que dar entrada novamente com um pedido de benefício que vai ser avaliado. Pode passar. Nós celebramos em 1º de novembro de 2017, esse foi um trabalho que já acontecia desde o início do ano, mas celebramos de fato, o Governo do Estado, através da Procuradoria, da Secretaria de Transportes, o Ministério Público, a Defensoria Pública, e depois temos ciência ao Tribunal de Contas do Estado, um termo de compromisso no âmbito da ação civil pública que determinava a licitação de uma nova empresa que fazia todo o sistema de bilhetagem. Tá? Nós chamamos o Ministério Público, a Defensoria Pública e propusemos esse termo de acordo. Qual é o objeto desse termo de acordo? A licitação de um sistema de processamento de transações de transporte com alocação de recurso público, seja bilhete único, Vale Educação e Vale Social, e a consolidação de todos os dados de transações eletrônicas, de bilhetagem eletrônica intermunicipal. Essa licitação, vamos lá, em fevereiro nós encaminhamos ao Tribunal de Contas toda essa documentação e pedimos que o Tribunal de Contas, que tinha tido ciência à época da celebração desse termo de compromisso, que ele sentasse à mesa conosco, fizesse parte do corpo deliberativo
do corpo de profissionais que estão trabalhando nisso. E, em fevereiro, o tribunal deliberou, junto ao seu corpo deliberativo de conselheiros, aceitou fazer parte, elogiou a medida de solução conjunta e agora participa conosco. Então, Estado, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas, que é um órgão da Assembleia Legislativa, né, o Tribunal de Contas, fazem parte dessa mesa que está trabalhando, fazendo essa licitação para o sistema de processamento de transações com recurso público. Como é que está esse processo? Está em fase de consulta pública no site da Secretaria de Transportes, está disponível para contribuições até o dia 11/3/2018, e nós encaminhamos essa consulta pública também para 146 embaixadas, 171 consulados gerais e honorários em Rio e São Paulo. Enviamos ofício ao Itamaraty para divulgação às representações brasileiras no exterior, publicamos no Diário Oficial do Estado e no jornal O Fluminense. Aproveito para solicitar aos senhores que também peçam, deem divulgação a esse procedimento licitatório, porque a gente precisa receber as sugestões das empresas, do mercado, da população, para que a gente tenha o melhor processo possível. Encaminhamos também para a SAP do Brasil, para a Mastercard, para a Cielo, para a Visa, para o Itaú, entre outras, porque essa licitação, como ela é de processamento de dados de transações, ela se adequa a empresas de tecnologia, a empresas de transação e a empresas financeiras que hoje fazem outros tipos de processamento de transações. O prazo para o lançamento dessa licitação é 30 de abril de 2019, porque no cronograma acordado com o Ministério Público, Defensoria Pública e agora Tribunal de Contas, há diversas etapas e até hoje nós estamos cumprindo todas as etapas e pretendemos cumprir todas as etapas para o lançamento dessa licitação, mas nós não podemos esquecer que há mais de 5 milhões de cartões de bilhetagem eletrônica disponíveis, fazendo transação, milhões e milhões de pessoas utilizando no dia a dia. Então, esse processo tem que ser o mais transparente possível e sem nenhuma chance da gente ter um problema, um impacto na operação do dia a dia, de fato, trocar a turbina em pleno voo. Pode passar? Eu gostaria de destacar a auditoria do TCE. Eu recebi isso na semana passada. O TCE fez uma auditoria especial por solicitação do Ministério Público Federal, Núcleo Anticorrupção da Lava Jato, pedindo que o Ministério Público realizasse uma auditoria específica no sistema de bilhetagem eletrônica da FETransport, e o voto foi analisado no início do mês. Eu recebi as seguintes comunicações como secretário de Transporte para cumprir as seguintes determinações. A primeira delas, realizar a licitação e contratação de sistema de bilhetagem eletrônica ou executar o serviço diretamente nos termos já ajustados com o Ministério Público Estadual e Defensoria Pública. Então, nos termos daquele termo de compromisso, que agora eles também fazem parte, eles determinam que eu faça essa licitação. Como eu já disse, essa consulta pública para a licitação, com a participação de todas, já está disponível, já havia tomado essa atitude de colocar isso no site. Na segunda determinação do Tribunal de Contas, proceder com ações necessárias para obter acesso amplo e permanente ao sistema de bilhetagem eletrônica, bem como de todas as informações das concessionárias e permissionárias. No dia 8 de fevereiro, o governador já tinha publicado um decreto por solicitação da Secretaria de Transporte que determina a transferência de todos os dados de transações eletrônicas de transporte dos modais que compõem o sistema de bilhetagem eletrônica intermunicipal do Estado. Isso aí não é só do bilhete único, não, são todas as transações. Atualmente, o Prodeste está realizando reuniões técnicas com os modais. Eles já até se adiantaram, começaram a mandar DVDs com todas as transações, mas nós precisamos normatizar essa entrega para que seja construída uma base de dados. O secretário hoje, o deputado Osório, solicitou por diversas vezes essa informação, à época não recebeu, mas agora a gente, via decreto do governador, conseguiu juntar todos os atores, foi feita a determinação, e, deputado, além das transações, também vai ser encaminhado para o Estado o saldo de cartões, vão ser encaminhados todos os pontos georreferenciados onde aconteceram as transações, para que a gente tenha uma base de dados de transações como ninguém tem hoje. E aí eu digo ninguém tem mesmo, né? Porque ninguém tem todas as transações e o Estado passará a ter todas elas armazenadas no Prodeste para consulta do Estado, das empresas e da sociedade. Ô, secretário, só com relação a esse tema, até para que a gente possa ter clareza nesse caso, durante 2015, o TCE realizou uma inspeção na Secretaria de Transporte nos anos de 13 e 14
e em 2015 ele demandou formalmente a informação dos saldos dos cartões do bilhete único à Secretaria de Transporte, o que a Riocar se recusou a fazer. Então, na época, o que nós determinamos foi solicitar à Procuradoria-Geral do Estado para que ingressasse com uma ação na Justiça contra a Riocar, para obrigar a Riocar a dar as informações com relação a esse saldo. O Estado ganhou a ação, a Riocar foi obrigada a informar, na época, o valor de 90 milhões de reais, e esse tema evolui até agora, mas isso, à época, foi resolvido por conta de uma ação judicial impetrada pelo Estado contra a Riocar. Vitorioso foi o Estado e as informações foram prestadas, e agora, com esse decreto, a situação pode ser estabilizada e, certamente, com a licitação, nós terminaremos, de fato, com esse problema, pois o novo contratado terá que cumprir todas as regras do edital de licitação. São dois conjuntos de informação, uma delas é o dos saldos expirados. Na verdade, a gente deu uma ampliada nisso, agora a gente quer todas as transações georreferenciadas e ainda quer os créditos, a informação dos créditos não expirados. Tá? Eu procurei varrer tudo que fosse possível e necessário, e isso tudo está no decreto, e o PRODES já está se capacitando para receber isso tudo e gerar análises. Como eu disse, eles já estão mandando DVD, mas não é via DVD, isso é via transação criptografada, tunelada, então o PRODES está fazendo isso tudo. As reuniões estão acontecendo nas últimas semanas e continuam acontecendo. O terceiro item, eu te respondo no... Só um minutinho, só no final, tá? Por gentileza, se alguém quiser fazer uma pergunta, fazer no final. Tá? Terceira determinação da auditoria do Tribunal de Contas à Secretaria de Estado de Transporte é que, tão logo assinado o contrato decorrente do procedimento licitatório, anule a resolução resolução 215 de 87 da CETRANS, do então secretário Jacob Barat, que credenciou a FETransport para comercializar e distribuir com exclusividade vale de transporte no Estado do Rio de Janeiro. Nesse caso, a gente também se antecipou e já no decreto 46.243/2018, a gente regulamentou a interoperabilidade de bilhetagem eletrônica intermunicipal, que é uma condição para o fim dessa resolução. A gente já determinou que todos os modais comercializem vale transporte, não só a FETransport, e a gente revogou explicitamente a resolução CETRANS de 215 de 1987. Então, em que pese o tribunal ter determinado que só acontecesse após a entrada da nova empresa, nós já entendemos que essa resolução deveria ser revogada de plano, não que ela tenha sido equivocada em 87, mas que hoje o Estado já tem condições de assumir e os modais já têm condição de assumir todas as atribuições ali previstas, que na ocasião de 87 foram delegadas. Atualmente estão acontecendo reuniões técnicas entre a Secretaria de Transporte, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o TCE, todos os operadores de transporte, a agência reguladora, o DETRO, para a definição da solução tecnológica de interoperabilidade a ser implantada. E eu já posso adiantar para os senhores que todos os modais, conjuntamente, já protocolaram na Secretaria, na semana passada, a proposição de uma nova arquitetura aberta, absolutamente transparente, que vai ser desenvolvida por todos eles, para que o seu cartão do metrô possa ser utilizado no trem, o seu cartão do trem possa ser utilizado na barca, em suma, todos os cartões se falem, e a gente acredita que essa interoperabilidade vai fazer com que todos os usuários ganhem, que todas as empresas ganhem, porque, por exemplo, o metrô hoje já vende crédito de transporte no cartão de crédito. A Assembleia está com um projeto de lei em andamento que fala de vender no cartão de débito. O metrô já vende no cartão de crédito. Primeiro dia teve um engraçadinho, botou dinheiro no crédito, depois foi pedir de volta o dinheiro na bilheteria, né? Mas, infelizmente, isso acontece, mas isso já foi bloqueado. Mas o empresário que compra Vale Transporte também vai poder decidir onde comprar esse Vale Transporte, então a gente acha que o mercado inteiro vai ganhar com isso. Tá? É muito bom poder dizer aos senhores que todos os modais apresentaram essa carta na sexta-feira à Secretaria, onde todos eles concordam com a forma de desenvolver o sistema. Então, nesse caso aí, metrô, Supervia, FETransport, através da Riocard, Barco, todos eles estão trabalhando juntos
nessa solução. Por quê? Essa solução aberta permite, por exemplo, quando a lei estadual que permitirá ao VLT fazer parte do bilhete único, ele facilmente poderá se adequar e iniciar a sua participação no sistema, porque esse sistema vai ser aberto e, portanto, se surgir um novo modal, também poderemos facilmente colocá-lo. Pode passar. Esse é o último slide da minha apresentação. A audiência pública realizada em 31/10 é só cerca de uma informação, né, da viabilidade da implantação da tarifa social para charitas. À época, nós também discutimos com os senhores a criação de um projeto de lei que incluísse o VLT no bilhete único intermunicipal. Eu sei que esse projeto de lei já está tramitando, estou aguardando ele na secretaria, e, mais uma vez, faço questão de dizer que a secretaria é a favor, o Estado é a favor da inclusão do VLT, porque o VLT entrou no lugar de linhas municipais que circulavam no centro da cidade. Então, essas linhas foram suprimidas e o passageiro recebeu o VLT como opção de transporte. Então, do ponto de vista de bilhete único, é relevante incluirmos o VLT também entre os modais que podem receber subsídio do bilhete único. Deputado, eu fui extenso, mas eu espero ter varrido todos os temas e me coloco à disposição aqui para mais informações. Antes de nós finalizarmos agora, eu vou passar aqui a palavra para o deputado Carlos Osório e, antes de finalizar, para o deputado Milton Rangel também, que é o presidente da Comissão de Finanças. Aí a gente encerra a sessão. Com a palavra. Obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado pela presença, secretário. Agradecer a presença de toda a equipe da Secretaria de Transporte. Eu tenho algumas perguntas a fazer. Primeiro, gostaria de reafirmar que é um desejo antigo dessa Assembleia Legislativa, de vários parlamentares, já discutimos isso em outras audiências públicas aqui na LERJ, eu, enfim, venho defendendo muito isso, junto com o conjunto de parlamentares, a realização da licitação do sistema de bilhetagem eletrônica, e eu fiquei muito satisfeito de verificar aqui o andamento da preparação da licitação. Temos agora uma data prevista, e essa era uma das perguntas que eu não vou mais fazer, a data já está prevista para o dia 4 de abril, e também dizer que a interoperabilidade entre os modais na possibilidade de você utilizar um cartão completo e abertura também da questão do Vale Transporte a todos os modais, era um desejo antigo de todos que militam na área de transporte. Acho que vai representar um avanço importante. Acho que esse conjunto da licitação para tirar da FETransport o controle sobre a bilhetagem eletrônica, junto com a abertura geral do sistema, garantindo uma interoperabilidade entre os cartões dos diversos modais, acho que representará um avanço importante para o usuário de transporte na região metropolitana. Então, essa pergunta deixou de ser uma pergunta e apenas de fazer o registro da importância dessa medida, e vamos estar acompanhando essa data do dia 4. Secretário, eu queria fazer as seguintes perguntas. Essa lei que nós estamos tratando aqui, a Lei 5628, a lei de 2016, que alterou a 5628, ela estabelece no parágrafo 3º do artigo 2º que os saldos remanescentes dos cartões do bilhete único intermunicipal sejam transferidos para o Fundo Estadual de Transportes. Eu gostaria de saber, enfim, se isso está sendo feito e qual foi o valor até esse momento transferido para o Fundo Estadual de Transportes. A segunda pergunta que nós gostaríamos de fazer, e esse foi um tema que foi tratado inclusive no plenário, foi um conjunto de deputados fez e apresentou até um projeto de decreto legislativo, entendendo que o reajuste do valor do bilhete único de quase 7% não encontra uma justificativa na crise econômica que nós vivemos, e principalmente levando-se em consideração que o IPCA do ano passado foi menor do que 3%, ou seja, seria um reajuste quase 3 vezes a mais que o IPCA. Por isso que 29 parlamentares dessa casa deram entrada num projeto de decreto legislativo para cancelar, para revogar o decreto do governador, e nós queremos abrir uma discussão com a Secretaria de Estado de Transporte para entender e compreender o valor, o motivo desse reajuste, na nossa visão, abusivo e prejudicial ao usuário, e entender, enfim, queria lhe perguntar quais foram as justificativas para a aplicação desse valor. E a última pergunta que eu gostaria de fazer é relativa
mudanças adicionais para garantir uma maior horizontalidade no uso do bilhete único. O senhor mesmo mencionou que a questão é só a gente analisar os números aqui apresentados. No financeiro, os ônibus recebem 81% dos subsídios, as vans 8%, as barcas 5%, trem e metrô 4% cada uma. Ou seja, o trem e o metrô juntos recebem os mesmos recursos financeiros do que as vans, que são um transporte de baixa capacidade, que recebe um valor muito alto para um conjunto pequeno de passageiros transportados. Então, nós gostaríamos de saber se essa secretaria tem alguma proposta, está pensando em alguma mudança de regra que possa reequilibrar um pouco melhor a distribuição desses recursos e fomentar a utilização dos modais de alta capacidade, que todos nós sabemos é melhor para a região metropolitana, garante um maior acesso ao transporte e também, obviamente, está em linha com o que fazem as grandes cidades do mundo, longas distâncias por alta capacidade, médias e pequenas distâncias por modais de menor capacidade. São as 3 perguntas, agradecendo aqui a sua presença e aguardando a sua resposta. Deputado Osório, vamos lá, em relação ao saldo remanescente dos cartões, tão logo a lei foi aprovada na Assembleia Legislativa, nós solicitamos à Rio Card a transferência abrimos uma conta e solicitamos o depósito desses valores para essa conta com o objetivo de auxiliar na manutenção do bilhete único. A Rio Card devolveu nossa solicitação com o entendimento que apenas os créditos comprados na validade dessa nova lei deveriam ser, quando expirados, encaminhados para essa conta. Isto é, daquele dia em diante, quem comprasse um crédito que expirasse daqui a um ano, só esse valor que seria transferido. A gente discorda desse entendimento e nós acionamos a Procuradoria-Geral do Estado, que acionou, e isso está judicializado para que esse recurso seja repassado a essa conta do Estado. Então, hoje, o Estado ainda não recebeu nenhum centavo desses créditos expirados, mas a questão está judicializada pela Procuradoria. Eu só fazer um comentário, secretário. Nós aprovamos esse parágrafo 3º do artigo 2º foi uma emenda apresentada pela bancada do PSDB a essa, acolhida pelo plenário e aprovada na lei. Inacreditavelmente, o governador do Estado vetou esse artigo 3º e nós aqui na LERJ tivemos que derrubar o veto, que de fato foi feito em abril do ano seguinte. Se o governador não tivesse vetado esse parágrafo 3º, nós já teríamos transcorrido um ano, provavelmente, agora no final do ano, da vigência da lei, e nós poderíamos já ter algum tipo de saldo. Mas, independentemente do que se passou, só apenas lamentar o veto do governador, na nossa visão, incompreensível, foi uma luta muito dura para que nós pudéssemos aprovar isso, e dizer que essa Assembleia Legislativa, a Comissão de Transporte, eu particularmente, apoio integralmente essa ação movida pela Procuradoria. Enfim, nós estamos acompanhando a ação e, obviamente, se for necessário, desde já nos colocamos à disposição, porque é inacreditável e absurdo a justificativa da Rio Car que essa lei só vale com os saldos para frente. O objetivo da lei foi, claro, acertar o para frente, mas buscar esses saldos que foram identificados através de uma ação judicial proposta por mim à época de secretário, e nós devemos ter mais de 100 milhões de reais inadequadamente ou inapropriadamente apropriados pela Rio Car. Isso precisa ser devolvido ao Estado. Enfim, então estaremos acompanhando a ação. Obrigado, secretário. Em relação à sua segunda pergunta sobre o reajuste do bilhete único, na verdade, a gente está antecipando uma pauta de amanhã, mas eu estou com a apresentação preparada, já vou fazer. Você pode fazer um breve resumo e amanhã a gente vai descer ao detalhe. É porque a gente... Vamos lá. Eu não preciso mais falar o que é o bilhete único, nem o crescimento do valor de subsídio do bilhete único, nem o histórico de inadimplência. A gente já pode vir direto aqui para o reajuste pecuniário do bilhete único. Hoje, o reajuste do bilhete único foi reajustado através... baseado no artigo 7º da lei, fica registrado o valor pecuniário do bilhete único, intermunicipal para... isso foi realizado em 2016. Intermunicipal para R$ 8,00, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2017. O artigo 5º
da Lei 5.628 determina que o valor pecuniário do bilhete único será devidamente atualizado no mesmo índice de reajustamento ou reajuste das tarifas intermunicipais, sempre na mesma data e na mesma proporção. E o artigo 1º, parágrafo 4º, do decreto 42.262 de 2010 também diz que o valor do bilhete único será devidamente atualizado no mesmo índice de reajuste ou revisão das tarifas de modal ônibus intermunicipal, sempre na mesma data e na mesma proporção. O artigo 1º do parágrafo 2º e 3º da Lei Estadual 5.628 de 2009, alterado pela Lei Estadual número 7.506 de 2016, diz que o benefício do bilhete único será concedido ao usuário que oferir renda mensal de até R$ 3.000. Esse valor de referência, disposto no segundo parágrafo, será atualizado também no mesmo índice de reajustamento ou revisões das tarifas intermunicipais, sempre na mesma data, na mesma proporção, em consonância com o artigo 5º da Lei 5.628, de 9 de dezembro de 2009. Baseado na legislação, considerando a portaria do DETRO 1.373 de 2018, quando ele altera a metodologia de aumento de tarifas, conforme recomendação do Tribunal de Contas do Estado, ele informa que os reajustes serão atualizados a partir do coeficiente tarifário das linhas de seções do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro, os percentuais de 6,84 para o serviço metropolitano. Então, ele deixou de utilizar, como utilizava durante alguns anos, o IPCA, e passou a utilizar uma cesta de índices, chamado de GIPOT, são índices do setor, onde entram variação do custo do diesel, variação do custo do pneu, variação, uma série de itens relacionados ao segmento de transporte sobre ônibus. Então, baseada exatamente na mesma metodologia e no mesmo reajuste que foi realizado, cumprindo o que está previsto na legislação, tanto na lei quanto no decreto, nós aplicamos o reajuste do GIPOT de 6,84%, tanto para o valor do bilhete único intermunicipal, de 8 para 8,55, como também para a renda máxima, para fazer jus ao benefício, de 3.000, com a aplicação do 6,84, passou para 3.205. Então, nós realizamos absolutamente na forma da lei, na forma como está descrito, encaminhamos à Procuradoria-Geral do Estado, para que ele avaliasse se a troca do índice traria alguma diferença na nossa obrigação legal de atualização do valor do bilhete único, e tivemos um parecer negativo, no sentido de que nada mudaria, que nós, pela legislação estadual, a Secretaria de Estado de Transporte deveria encaminhar ao governador do Estado a sugestão de reajuste do BU na exata proporção do reajuste do sistema de ônibus arbitrado pelo DETRO. Então, secretário, esse foi o motivo, só para ficar claro, eu não poderia fazer diferente, o governador não poderia fazer diferente. Se houver uma alteração legislativa que modifique esse regramento jurídico para o aumento do BU, o Estado pode, nas próximas vezes, realizar outros reajustes. Mas é muito importante que, tendo em vista que o transporte rodoviário representa 81% do valor do subsídio, que o valor do subsídio seja compatibilizado com ele, porque senão nós voltaremos a ter um descasamento e uma subida no valor da parcela paga pelo Estado, que pode novamente inviabilizar o sistema. Secretário, aí você tocou no ponto que é o ponto da nossa audiência pública de amanhã. Nós compreendemos que, pelo regramento legal, a questão do bilhete único está atrelada ainda, embora nós não concordemos com isso, enfim, tivemos projetos de lei, mensagens para cá encaminhadas contra isso, mas esse é o regramento legal. Toda a questão é a razão do aumento das tarifas dos ônibus intermunicipais 3 vezes acima da inflação, com uma mudança de metodologia que não se justifica justamente no momento que o critério que vinha sendo utilizado nos últimos anos
apresenta um índice baixo, que é o IPCA. No ano que o IPCA fica abaixo de 3%, o DETRO, injustificadamente, na minha opinião, decide alterar a metodologia sem nenhuma transparência. Não foi informado à Assembleia Legislativa nem a ninguém o porquê dessa mudança de metodologia e o que como ela é composta. Por isso, amanhã teremos uma audiência pública aqui, desde já convido a todos da Comissão de Transporte para que o DETRO faça essa apresentação e se justifique. Eu queria informar os senhores que quando o DETRO apresentou essa modificação de metodologia, eu alertei, fiz um pronunciamento contra, e quando ele decretou o aumento acima da inflação, eu oficiei ao Ministério Público, à Defensoria Pública, à Vossa Senhoria e também ao presidente do DETRO, e solicitando o presidente do DETRO se abstivesse de aplicar um percentual maior, mas infelizmente isso foi feito. Trataremos amanhã, na minha opinião, uma medida injustificada, e amanhã queremos saber, enfim, por que isso foi feito, qual é a metodologia. Amanhã a equipe do DETRO vai estar aqui presente, já confirmou para mim que estará aqui, através do vice-presidente, presidente de exercício, doutor Olívio, e o corpo técnico do DETRO também estará aqui. Eu só adianto que o DETRO seguiu a recomendação da auditoria do Tribunal de Contas na formulação de uma cesta de índice, mas eu não vou antecipar, não quero antecipar essa discussão, porque isso é uma avaliação feita pelo DETRO. O DETRO tem independência para fazer essa avaliação, e amanhã ele estará aqui com o seu corpo técnico explicando. Em relação ao terceiro tópico que o senhor abordou, a sua terceira pergunta em relação à Vans, nós estamos ampliando a fiscalização através de novas regras de cruzamento de informações do sistema de Vans, para tentar identificar o mau uso do benefício. Tá? Nós já estabelecemos na auditoria uma série de regras que visam coibir qualquer utilização equivocada. Nosso sistema de biometria facial e os cancelamentos de cartão que estão sendo gerados a partir disso aí visam mitigar isso, porque hoje, infelizmente, há a prática de aluguel de cartão. Vanvan foi permitido naquela reunião, porque há, se não me engano, dois casos de duas localidades no estado inteiro que só são atendidos pela combinação Vanvan. Então, Vanvan, eu trouxe, eu pedi que fosse revogado, mas não passou e continua valendo. Mas, assim, Vanvan é sistemicamente ruim, né? Mas o valor não é tão grande porque são dois casos específicos. A questão ali é muito mais um acompanhamento diário na fiscalização e absolutamente sistêmico. Tá? Vou franquear a palavra aqui. É Licínio Machado Rogério, da Associação de Moradores de Botafogo, do Fórum de Mobilidade Urbana. Por gentileza, depois eu passo a palavra ao presidente da Comissão de Finanças, Milton Rangel, para a gente finalizar. Boa tarde, secretário. Oi. Boa tarde à mesa. Em especial, eu queria fazer um registro que há muito tempo eu não concordo tanto consigo, como também com o ex-secretário Osório, nessas determinações todas. Então, é bom a gente ver o governo trabalhando a favor e, principalmente, na questão do reajuste tarifário, que isso aí, conforme o ex-secretário dizia, era uma bagunça, depois passou uma bagunça, saiu da bagunça, passou para o IPCA, estou referindo àquele reajuste da cabeça do presidente do DETRO, mas, de qualquer maneira, a questão de reajustar acima do reajuste dos salários não é uma boa coisa. Eu queria fazer apenas uma pequena pergunta sobre o GPS dos validadores. Os validadores têm GPS para poder ter, na hora que descarrega a ocupação dos ônibus georreferenciada? Os validadores não têm GPS, mas os ônibus têm GPS. Então, esse decreto estadual estabelece que a trilha de GPS seja encaminhada, assim como a totalidade das transações, e o Proderj, pelo horário da transação, ele vai pegar o ponto georreferenciado naquele horário do GPS e vai conseguir fazer esse casamento. Essa é uma das informações que nos é relevante, e a gente fez essa solicitação no decreto do governador.
O Detro já tem acesso no sistema de acompanhamento dele, o GPS de todos os validadores, perdão, de todos os modais, né, todos os veículos, tanto ônibus como van. Só que ele não faz o cruzamento com o dado BU. O Proderj vai fazer esse duplo cruzamento. Tá? Também estamos atribuindo pontos georreferenciados para todas as estações de trem, metrô e barcas, porque ali não varia, mas a gente quer poder fazer uma análise a respeito desse tipo de transação também. Agora, com a palavra, o presidente da Comissão de Finanças, Milton Rangel, por gentileza. Primeiro, eu gostaria de agradecer a brilhante explanação do nosso secretário Rodrigo Vieira. Belíssimo trabalho e aproveitar para pedir que me seja encaminhado oficialmente esse PowerPoint para que eu leve quarta-feira para a reunião da CPI, da gestão de transporte, gestão pública de transporte, da qual eu sou membro. E se puder me enviar 7 cópias, porque são 7 membros, para eu poder já encaminhar isso para entregar em mãos na CPI da quarta-feira, na reunião de quarta-feira. Desculpa, é porque eu Poderia não tenho botar nem em- impressora. Só um mas minutinho. Eu mando. Oi? Eu peço desculpa porque eu estou sem impressora na secretaria. mas Não, eu pode me mandar em Mídia? Mídia, claro, tá bom. claro. A gente imprime aqui, não tem problema nenhum. Pode mandar em... Só para eu pedi a minha assessora de imprensa, só porque eu já ouvi perguntas aqui. Vai estar na parte da tarde no site da Secretaria de Transportes, tá? Então, também vou dar publicidade à apresentação no próprio site da Secretaria, Ok. mas lhe encaminho. Obrigado. Com toda certeza. Tá. Bom, a outra questão, a primeira questão que eu queria colocar aqui, foi falado aqui de diversas auditorias contratadas, né? Inicialmente pela Secretaria de Fazenda, a Coptec, e depois por a Módulo Security Solution. Todas essas duas foram contratadas por licitação pública? E qual o custo dessa contratação? Vamos retornar a 2010. Em 2010, a primeira contratação foi feita pelo Proderj através de um registro de preço. Diretamente a Módulo foi contratada, mas já havia o registro de preço para essa contratação. Então, seguiu o devido processo legal. A Coptec foi contratada também em 2010. Eu não me recordo, mas eu lhe informarei qual foi a modelagem de contratação. Tá? A Módulo, novamente contratada agora em 2016 pela Secretaria de Transportes, foi feito um procedimento licitatório, sim. Tá? A PricewaterhouseCoopers pela Fazenda, eu também tenho que perguntar à Fazenda qual foi o procedimento de contratação deles, mas a que eu assinei foi um procedimento licitatório, sim, que aconteceu. Eu já recebi o procedimento feito, mas fui eu que assinei o contrato. E o custo dessa contratação? O custo mensal da Módulo, eu vou só falar a última, que eu me lembro que eu tenho que pagar e nem sei pago. Até o final do ano passado era R$89 mil por mês. R$1.000. R$89 mil por mês. Não diga que é barato, que há representantes da Módulo nessa sala, por favor. Não Vai estou pedir falando um que é barato, não. realinhamento Muito de pelo contrário, preço. acho caro. Mas em comparação com o volume de recursos que a gente recebeu de quase R$2 milhões de itens de não de diferenças de resmate, a gente tem um custo de auditoria era 89, acabou de sofrer o reajuste, foi para R$94 mil mensais. É uma equipe... 1.200.000 por ano, mais ou menos. 1.100.000 por ano. Exatamente. A gente teve mais resultado dessa auditoria do que o que foi pago por ela. Aí você já me respondeu. O resultado dessa auditoria da Cefaz, que você colocou que era para identificação de vulnerabilidades. Quais foram as vulnerabilidades mais importantes identificadas da Cefaz? Acho que já tem num slide seu, é isso? Tem que achar. Aí. Ele não recomendou melhorias no que dizia a respeito. Processo... Repasse financeiro às operadoras, né? O processo de repasse.
Qual era a descrição? Implementar mecanismos e controles que verifiquem que o valor de repasse financeiro às operadoras, subsídio do Estado, é calculado com base na totalidade das transações válidas e registradas pelos validadores. Qual era o risco que estava se avaliando? Repasse financeiro às operadoras ser realizado com valor indevido, menor ou maior. Qual foi o objetivo do controle? Garantir o repasse financeiro às operadoras é calculado corretamente com base nas transações válidas. Qual foi a oportunidade de melhoria identificada pela Price? Não houve recomendação de oportunidade de melhoria, foi considerado correto o procedimento. Esse, especificamente, já era auditado pela Coptec, à ocasião. O segundo item foi validador estabelecer integridade dos dados do validador lá, que está dentro de cada modal, cada veículo. Estabelecer mecanismos que verifiquem a integridade dos dados contidos nos arquivos gerados pelo validador e enviados à SBS, o Sistema de Bilhetagem Eletrônica. Qual era o risco? Alteração indevida nos arquivos gerados no validador. Qual era o objetivo do controle? Garantir a integridade dos arquivos originados no validador. E a oportunidade de melhoria, não há recomendação de oportunidade, até porque são criptografados, chaveados, há uma chave criptográfica no ChipSAM. Isso é uma metodologia já adotada com sucesso no mundo inteiro. Não é algo que só se faça aqui. E o Rio de Janeiro é um caso em que essa chave SAM, não só, e aí a gente, estou analisando aqui a questão Rio Card, mas há uma chave SAM também no sistema do metrô, há uma chave SAM no sistema da Supervia, há criptografias em todos eles, então isso é um padrão de mercado que todos eles utilizam. Em relação ao validador, também foi avaliada a autenticidade dos arquivos. E a descrição era implementar mecanismos de autenticidade nos arquivos gerados pelo validador e enviados ao sistema de bilhetagem eletrônica. Qual era o risco? Interceptação e alteração de dados nos arquivos gerados no validador. O objetivo era garantir que fossem adotados mecanismos que verificassem a autenticidade dos arquivos originados do validador. Também não foi recomendado nenhuma oportunidade, porque a chave criptográfica identifica, primeiro, ele não consegue abrir, segundo, na hora que ele fecha, ele ganha uma assinatura eletrônica, e se houver uma alteração nesse arquivo, essa assinatura eletrônica não baterá mais com o seu conteúdo. Então, também não foi identificada nenhum risco aí. Essa auditoria, ela teve muito mais, o objetivo dessa auditoria, em pese ela ter varrido esses itens, o objetivo dela foi identificar formas de parar com o crescimento exponencial que o subsídio estava sofrendo nos últimos anos. Então, dela surgiram, assim como há recomendações do Banco Mundial e de outras entidades, de que se faça assim, a obrigação de uma das pernas, uma das viagens, ser feita em transporte de alta capacidade, de menor tarifa, ou criar um teto de subsídio. Ela estava muito mais nesse conceito de se buscar soluções para o crescimento e para a melhor utilização de recurso público. Ok, obrigado. Uma outra questão que você tocou aqui é a questão do reconhecimento facial biométrico, né? Biometria facial. Ele já está integralmente implantado para as gratuidades? Não, ele já está integrado, já está implantado em cerca de 7 mil veículos, ônibus, e ele já está num piloto no sistema de metrô, no sistema de barcas e no sistema de trem. Por quê? Porque o equipamento embarcado nos veículos é diferente, o posicionamento é diferente, então eles estão fazendo testes. A ideia é universalizar isso, o decreto do governador fala da universalização, mas ele hoje está sendo majoritariamente sendo utilizado no sistema de ônibus. Entendi. Agora, esses 7 mil ônibus que estão trazendo esses resultados. Mas só está sendo implantado nesses 7 mil ônibus na gratuidade? Como assim na gratuidade? Não, na verdade, ele tem direito à gratuidade. Não, ele vê todas as transações, ele fotografa. Na verdade, ele gera uma sequência de fotografias de todas as vezes que um cartão é encostado no validador. Ele verifica todas as transações. A gente separou para efeito de análise aquelas reembolsadas pelo Estado, estudante e vale social e bilhete único, mas essa aplicação ela tem inúmeras outras vantagens, como, por exemplo, outras fraudes que ocorrem dentro das próprias empresas, que só
beneficiam um fraudador, mas que a própria empresa quer coibir. Inclusive, também a título de informação, o Estado não paga absolutamente nada pela implantação dessa biometria facial. Ela é totalmente custeada, ela não pode ter seu custo revertido para a tarifa, tá? Porque, como eu falei, a gente pegou 1.200 cartões de BU, mas os cartões de idosos, por exemplo, que estão sendo cancelados e chamados para explicações, é um valor que não é reembolsado por nem o governo federal, nem o governo estadual, então é perda da empresa. Então, as empresas estão também Benefício tendo da empresa, redução. O fato dele coibir tem benefício para ele. Então, nesse caso, era um perde-perde, agora está um ganha-ganha, e o nosso objetivo é ampliar a utilização dessa tecnologia de biometria facial. Sim, secretário. E qual é a tua previsão da implantação 100% disso aí? Nós temos tem um cronograma legal, se não me engano, na legislação estadual que rege isso. Agora, se não me falha a memória, já está ultrapassado. Esse cronograma que a legislação prevê já está ultrapassado. Estou recebendo a dica aqui que o cronograma ia ser publicado por resolução, mas ainda não foi publicado. Mas o conceito da sua pergunta está plenamente válido. Nós gostaríamos que ela fosse implementada muito mais rápido do que está sendo implementada, mas tendo em vista a crise que todos os modais estão atravessando, e aí não é um privilégio nenhum deles, todos perderam entre 15% e 20% dos seus passageiros. O investimento é alto para a implementação disso, então a velocidade de implementação não está sendo a velocidade que o Estado deseja. Mas essa previsão de implantação ainda vai ser publicada, vai ser definida porque ela depende do resultado dos pilotos que estão sendo feitos nos demais modais. Tá, e você tem noção desse custo de implantação? Eu tenho. A câmera, que é a parte mais barata da história, são R$800, R$900 comprado em quantidade. Tá? Mas tem a mudança do layout. Por exemplo, vou dar o exemplo dos ônibus. Às vezes é necessário mudar o layout da entrada dos passageiros para que possa ser feita a instalação das câmeras, mudar o posicionamento, acrescentar novas antenas ao ônibus para transmitir esse dado, que é um dado mais pesado de imagem. No caso do metrô e do trem, são fornecedores de equipamentos diferentes, precisam ser compatibilizados, e aí a câmera já não fica mais no alto, ela fica ao lado do local onde a pessoa passa o cartão, normalmente na horizontal. No caso das vans, que a gente também está estudando, não é um investimento barato para um dono de van, R$1.000. Claro. Então, cada uma desses modais está fazendo o seu piloto, e as conclusões estão sendo fruto de análise. É importante destacar que o índice de fraude num modal como metrô é muito diferente do índice de fraude num modal com uma capilaridade muito maior, por exemplo, um ônibus. Tá? Numa estação de metrô, é feita a análise e sempre há um segurança, sempre há um funcionário do metrô acompanhando aquela bateria de validadores. Então, isso é outro fator que faz com que a gente tenha focado mais nos ônibus do que nos demais modais. Lembrando que, no caso do metrô, a existência de um segurança do lado ou de um agente de estação do lado de cada bateria faz com que sempre que é identificado um aumento da utilização de um benefício naquela determinada estação, esse agente possa interferir e solicitar a apresentação do cartão. Nos ônibus isso não é possível, assim como nas vans e outros modais. Só para concluir a minha pergunta, secretário, eu vou fazer duas perguntas numa só. Em princípio, o volume que a gente tem noção de bilhete único fornecido, o volume é muito maior fornecido por empresários, pelas empresas, do que aquisição pela pessoa física. Qual é esse percentual? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é que você colocou aqui na tua apresentação, de que esse reconhecimento facial estaria sendo feito através de fotografia e não de captura da imagem se eu não entendi errado, pelo próprio equipamento que vai validar aquilo. Se é por fotografia, esse percentual
altíssimo de empresários que custeiam o bilhete único, todos eles têm foto dos seus funcionários, dos seus colaboradores. Então, seria uma coisa muito mais fácil até de se implementar. Isso eu entendi errado, não é validado pela foto, tem que se fazer a foto no próprio equipamento. Primeiro, em relação à quantidade dos bilhetes únicos VT, Vale Transporte, ela representa cerca de 80% dos cartões. Entre 70% e 80% dos cartões de bilhete único são cartões VT. Tá? Em relação à sua segunda pergunta, nós confrontamos uma foto com a imagem de quem está portando o cartão. Tá? No cadastro do bilhete único, para habilitar o bilhete único de um VT, basta que esse cadastro tenha CPF. Nunca foi pedido, e aí essa base de 2 milhões de cartões não tem foto, porque nunca foi pedido que assim o fizesse. Tá? O que nós estamos preparando é um aplicativo em que cada pessoa, seja um VT, seja não VT, vai receber a informação de que precisa se cadastrar e ele poderá acionar o aplicativo, bater a própria foto e essa foto aí sim estará na base de dados e será comparada cada vez que ele entra no veículo. Se ele não o fizer, no momento que isso já estiver plenamente implementado, ele terá o bloqueio e terá que ir a uma loja para ser fotografado e fazer parte do cadastro. A gente feito individualmente, quer dizer, mesmo no caso dos VTs, a pessoa, o usuário é que vai fazer essa foto. Individualmente. Na verdade, essa foi a alternativa, justamente porque praticamente todo mundo tem um celular, praticamente todo mundo bate uma selfie, então, criar esse aplicativo de autocadastro foi a forma mais simples que nós encontramos para fazer com que essa foto fosse colocada. No caso do VT, uma boa parte vai fazer. Né? A sua ideia é boa. Eu fico aqui pensando, só tem uma coisa para a gente pensar. Há pessoas que têm mais de um empregador. Tá? Então, nos casos de mais de um empregador, talvez houvesse que se definir que empregador iria entrar com essa informação. Mas é uma coisa de pensar, não estou descartando, não. Eu acho que é uma questão fácil, secretário, de resolver. Agora, a questão que me preocupa, que eu não sei se funciona, é a foto que você tem num cadastro, se ela serve de referência para um reconhecimento facial. Funciona, eu tenho minhas dúvidas. Até escaneada do antigo funciona para reconhecimento Pacheco, facial. Funciona. Então, ótimo. Então, eu acho que 80% do problema está resolvido. Eu não falei aqui, mas teve uma das fraudes que a gente conseguiu identificar, que foram os empregadores mentindo no salário, para que não tivesse o seu custo de VT aumentado. A gente também faz esse tipo de avaliação através do contrato com a Módulo e a gente notifica as empresas para prestarem informações ou devolverem o dinheiro para o Estado. Tá? Então, já identificamos, infelizmente, empregadores que colocaram o salário real e viram que o seu custo de VT aumentou. E aí voltaram ao sistema e abaixaram o valor do salário do seu funcionário para burlar o sistema, e aí receberam cartinha nossa aí para se explicar, e já estão se explicando, mas a gente faz isso agora rotineiramente, todo mês a gente varre a base para verificar isso. Estou satisfeito, presidente. Para a gente finalizar aqui, secretário, esse relatório, essa apresentação, ela foi encaminhada para o Tribunal de Contas, não? Essa que eu estou fazendo hoje? Prestação de conta? Não. Não foi? Não foi. Na verdade, eu mando a prestação de conta dos convênios que eu celebro, mas eu vou encaminhar, se o senhor acha pertinente, também acho pertinente, eu posso encaminhar a doutora Mariana. Mas eles participam com a gente semanalmente agora. Tá. E eu queria também pedir, se for possível, no caso amanhã vamos ter uma nova audiência pública, e principalmente com o pessoal do Detro. E o senhor falou que talvez não pudesse vir amanhã, não é isso? Na verdade eu me dividi, eu até preparei a apresentação que seria feita pela secretaria, já fiz rapidamente agora em relação ao aumento da tarifa. Se o senhor considerar necessário, eu pediria ao Oswaldo, meu subsecretário executivo. Eu ia pedir isso. Se você não puder vir, você mandar uma pessoa que seja responsável, um grupo de pessoas que possa assessorar a secretaria, até para poder esclarecer alguma coisa que for necessário no caso amanhã. Não. Estaremos presentes. É isso que é importante, ou eu. Bom? Tá ótimo. E queria também pedir, depois que cópia da apresentação para a Comissão de Transportes,
e para a Comissão de Finanças também, fora a que ele pediu para a CPI, para mandar essas cópias para a Finança, para a Comissão de Finanças e para a Comissão de Transporte, a cópia dessa apresentação também. Você pediu por causa da CPI, né? Também eu vou encaminhar para os membros da CPI na quarta-feira. Então, tá bom. Em cumprimento das normas regimentais, declaro encerrados os trabalhos da presente audiência pública e agradeço a presença de todos. Declaro encerrada a sessão. Muito obrigado a todos.